Mateus, capítulo de número 5, versículo 33 a seguir. Os que encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a inerrante palavra do nosso Deus: igualmente ouviste que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. Em outras traduções, é de procedência maligna. Ainda leremos Evangelho do Senhor Jesus segundo a narrativa do evangelista João, capítulo de número 8, de número 44, que diz-nos assim: vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai. Nós vamos falar nessa noite subordinado ao tema: a mentira. Interessante nós falarmos acerca deste tema atual e que é muito relevante para os dias de hoje. Sabemos que a mentira é algo, muitas das vezes, que faz parte, em um momento ou outro, da vida de muitos homens e mulheres. E nós precisamos compreender nesta noite o que esta palavra ela traz de evidências para a nossa vida espiritual, para que nos prejudique, ou se ela possa vir a trazer algum benefício para nós outros. Falar da mentira não é algo muito, vamos dizer assim, bom. Melhor seria falarmos sobre a verdade. Mas este mundo a qual nós vivemos, se nós observarmos aquilo que está mais visível e notório na vida das pessoas, é a mentira. Nós vivemos no tempo das redes sociais, aonde todo mundo gosta de se apresentar nas mesmas, e o que nós observamos são mentiras, famílias destruídas, que quando aparecem nas redes sociais, parece ser as famílias mais felizes do mundo.
Casais destruídos, que quando aparecem nas redes sociais, parece que são os casais mais felizes desta terra. Homens que apresentam uma vida socioeconômica que muitos de nós desejaríamos ter, mas vivem debaixo da mentira, do engano. Então é algo muito real e notório na vida atual, não só do mundo lá fora, mas também da igreja. E nós precisamos compreender acerca desta pequena palavra. E para nós falarmos, pode dar mais um pouquinho de fundo. Para nós falarmos sobre a mentira, eu preciso trazer aqui ao conhecimento dos irmãos o significado desta palavra, conforme o dicionário, e também a etimologia desta palavra, para que nós possamos compreender o que é a mentira em si. A palavra mentira, conforme o dicionário online, é o ato ou efeito de mentir. E mentir nada mais é do que afirmar ser verdade aquilo que se sabe que é falso. Mentira é engano, mentira é falsidade, mentira é fraude, e mentira também é o hábito de mentir. Então, a palavra mentira, ela vem do verbo mentir. E a palavra mentir é afirmar ser verdadeiro algo que eu sei que é falso. A etimologia da palavra mentira, ou seja, a origem desta palavra, esta palavra mentira, ela vem do latim mentire, que remete à palavra mens, que significa mente, inteligência, intenção. Eu quero que os irmãos entendam isso. A etimologia da palavra mentira, ela vem de dois termos em si. A palavra mentira vem de mentire, e mentire traz-nos a palavra mens, que significa mente. A palavra mentira em si, ela foi extraída da palavra mens, que vem de mente, intelecto, inteligência. Fique com isso, guarde isso para você poder entender aquilo que nós vamos falar hoje. Eu peço que os irmãos prestem muita atenção para que você entenda a propriedade desta palavra. Nós não vamos concluir este ensino hoje, mas eu quero dar a introdução sobre este ensino, porque ele vai abranger muitas coisas para a nossa vida espiritual. Quando nós nos deparamos com a palavra mente, que vem da palavra latina mens, né? Que é da origem, ou seja, da etimologia da palavra mentira. Então, quando nós nos deparamos com a palavra mente, que faz parte da etimologia da palavra mentira, se torna inevitável para nós deixarmos ou não lembrarmos do versículo contido na primeira missiva, ou seja, na primeira carta
que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, alguém já vai abrindo sua Bíblia, no capítulo 2 e no versículo 16, quando nós ouvimos acerca da palavra mente, de imediato eu lembrei do texto descrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Alguém leia para mim, por gentileza. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Observamos que neste versículo a palavra mente, ela traz a realidade da etimologia da palavra mentira, que tem a ver com a mente. Mas até então a Bíblia traz-nos a referência da palavra mente acerca da mente de Cristo. Eu quero que você me entenda nessa noite. E quando somos informados que nós temos a mente de Cristo, nós podemos entender que então existe uma outra mente atuante no mundo visível. Quando a Bíblia traz a evasão da mente de Cristo, e nós sabemos que Cristo, quando nós temos a mente de Cristo, existe alguém predominante sobre esta mente. E aí nós sabemos que nem todo mundo existe a mente de Cristo predominante sobre ele. Quando nós analisamos isso, nós já observamos, então não há somente uma mente que predomina, que atua sobre a mente dos homens, conforme o que está escrito e descrito na primeira missiva, ou seja, na primeira carta que João escreve no capítulo de número 5, versículo 19. Pode abrir a sua Bíblia e acompanhe comigo, que nos diz assim: nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. Olha bem, agora o apóstolo João, ele traz-nos a referência. Paulo, ele traz a referência de que quem conheceu a mente do Senhor. Interessante que o capítulo 2 de Coríntios, alguns versículos anteriores, Paulo ele estava falando acerca do homem espiritual e do homem natural, porque o homem espiritual, ele de ninguém é discernido, ninguém entende, ninguém compreende, mas ele não é compreendido. Mas o apóstolo Paulo, ele traz a visão de que quem poderia entender a mente de Cristo? Aí ele mesmo responde que nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós somos orientados pelo próprio Cristo, nós somos governados pelo próprio Cristo. Agora o apóstolo João, na sua carta, na sua primeira epístola, ele traz uma realidade para nós, que nós sabemos que nós somos de Deus, ou seja, nós temos a mente de Cristo, porque nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. E o interessante é que a palavra maligno no texto, mais exatamente neste versículo, ela traz-nos a visão do mal que predomina no mundo, como também o governo de Satanás como agente do mal. Ou seja, a palavra maligno aqui é a referência do próprio governo de Satanás, como também está descrito em Mateus capítulo 6
e versículo 13, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai, livra-nos do mal. A palavra ali, mal, também no original do grego é poneros, que é o mesmo significado da palavra maligno aqui em João, na primeira epístola de João, no seu capítulo 5 e no versículo 19. Então a mesma palavra é descrita em Mateus capítulo 6, versículo 13, e também em Mateus capítulo de número, a qual nós lemos, Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 37, dizendo: mas seja o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso vem do maligno, ou é de procedência maligna. Esta palavra maligno, a palavra mal em Mateus capítulo 6, versículo 13, e a palavra maligno também em João capítulo 1 João capítulo 5, versículo 19, todas as três no original é poderos. E nós temos que entender que as três palavras traz-nos a visão do governo, do domínio de Satanás para com o mundo. Como João disse, o mundo jaz do maligno. E nós temos que entender que, como Satanás, o governo de Satanás, ele como agente do mal, nós também temos que observarmos a carta que Paulo descreveu aos Coríntios, no capítulo, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 ao 4, e nós vamos compreender, se você pode abrir a sua Bíblia aí nós vamos, nesses versículos, nós compreenderemos que Satanás também, ele também atua na mente das pessoas. Ou seja, eu estou trazendo aqui para os irmãos que a mente não é só dominada por Cristo, mas a Bíblia também traz-nos o domínio do mundo pelo maligno. E agora você leia para mim o capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 3 e 4, por gentileza, para nós entendermos que Satanás também, ele atua, ele gera domínio sobre a mente. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o Entendimento. A palavra, só um pouquinho, a palavra entendimento no original do grego, neste versículo, é noema, que significa recepção mental, pensamento, mente. O príncipe, em outras versões, o príncipe deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, temos que ter a noção que a palavra mentira, ela vem na sua etimologia do latim, ela traz-nos também a evidência da palavra mens, que vem de mente. Mas a gente precisa entender como que a palavra mentira foi originada. Nós observamos que a palavra mente, ela traz-nos a lembrança, a recordação que nós temos a mente de Cristo. E Jesus, na verdade, ele exerce domínio de todo o corpo
é através da mente. O governo de Cristo para com cada um de nós, ele vem sobre nossa mente, sobre o nosso intelecto. Aí ele governa todo corpo, alma, que é a mente, e espírito. Para que o Senhor possa governar a tricotomia do homem, é necessário ele atuar na mente. Mas também o apóstolo João traz-nos a evidência que o mundo jaz do maligno. E também o apóstolo Paulo, ele traz-nos o entendimento que o Deus deste século cegou, obscureceu o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o Evangelho de Cristo, para que não tenham entendimento, para que não compreendam, ou seja, para que eles não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora nós já sabemos que existe duas forças que atuam na mente, e essas forças, elas exercem domínio, poder, governo. Então podemos compreender, mediante a inferência, ou seja, a conclusão dedutiva dos textos bíblicos, que existe duas forças atuantes através da mente, que é Cristo como governador e Senhor da mente, ou Satanás como governador e Senhor da mente. Mas espera aí, pastor, o senhor falou que o tema do ensino é a mentira. Mas para nós chegarmos à plena conclusão do início deste tema, nós temos que entender o que é a mentira, como ela fora gerada, como que ela age, como que nós, denominados cristãos, e nós vamos entender isso, por quem nós estamos sendo governados, quem obtém a maior influência na nossa vida. Eu creio que aqui não tem nenhum mentiroso, mas se tiver, hoje você vai saber por quem você é governado, quem é o governo que atua de forma intensa e com propriedade sobre a sua vida. A mente que é governada por Cristo, nós temos que entender, ela é semeada pela verdade. Aleluia! A mente que é governada por Cristo, ela é semeada. A semente, o sêmen, a palavra sêmen vem do latim, que significa semente. O sêmen, ou seja, a semente que Jesus lança na mente, que está sendo governada por Ele, é a verdade. Podemos observar isso em João, capítulo de número 8, alguém leia para mim rapidamente, versículo 32. Primeiro, e a mente que é semeada a verdade, em primeiro lugar, ela foi, esta semeadura que aconteceu nesta mente, veio para que ela fosse liberta. Ou seja, foi a semeadura da verdade que a libertou. Vocês estão me entendendo? Alguém leia para mim, por gentileza. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Bom, temos que entender aqui que a mente que é governada por Cristo, ela é semeada pela verdade. Primeiro, ela foi semeada com a verdade para que ela fosse liberta. João 8,32
e conhecereis a verdade. Interessante que a verdade é semeada através de conhecimento. A mente é algo que absorve conhecimento, e nós só somos libertos através do conhecimento da verdade. E a verdade que liberta é o próprio Senhor Jesus. João 8, versículo 36. Alguém leia para mim, por gentileza. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, Jesus semeou a verdade. A verdade foi semeada de tal intensidade que gerou a liberdade daquela mente. E esta mente agora liberta pela verdade. Aí eu preciso saber, mas quem é esta verdade que liberta, que predomina sobre a minha mente? João, ele responde no versículo 36 do capítulo 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O governo de Cristo sobre a mente de um homem, para que o homem ele declare que ele tem a mente de Cristo, ele tem que observar primeiro se a mente dele ela é semeada com a verdade. Segundo, se a mente dele absorve a libertação, a transformação através desta verdade. Porque esta verdade nada mais é do que o Cristo ressurreto, o próprio Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele que verdadeiramente liberta. E aí nós vamos chegar a uma outra conclusão, que esta mente que é governada agora, o Espírito da verdade, porque Jesus já ascendeu aos céus, mas ele disse que ele enviaria o outro Consolador. E a palavra o outro é aquele que tem as mesmas características. E quando nós observamos isso, nós podemos ver no versículo do capítulo de número 14, segundo o Evangelho escrito por João, no capítulo 14, no versículo 17, que este Consolador nada mais é do que o Espírito da verdade. Alguém lê para mim? E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porque habita convosco e estará em vós. Agora a predominância deste governo da nossa mente, ele está efetivo através da terceira pessoa da Trindade, conhecida como também o Espírito da verdade, e também conhecida como Espírito de Cristo, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 19, que nos diz sobre o Espírito de Cristo, que é a mesma pessoa da Trindade. Agora o Espírito da verdade, ele está atuante na minha mente. Ele é o governador da minha mente, que governa tudo mais: corpo, alma, mente e espírito. Agora sabemos que a pessoa que está governada por Cristo, como que ela chegou ao ápice de ser governada por Jesus? A palavra foi semeada, o sêmen foi lançado, a semente foi lançada, a mente que é a boa terra absorveu. Podemos observar isso também na parábola da semeadura, no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 8, nós vamos observar que a palavra é semeada, a palavra que é a verdade, a palavra que transforma, que liberta. Quando ela é semeada
na boa terra, que é a nossa mente absorve ela e gera frutos. E este fruto que ela gerou traz-nos a libertação. E após a libertação, agora o Espírito da verdade, que habita, que atua, que comanda, que governa, passa a comandar a minha mente. Ponto. E entendemos que Jesus, como governante, existiu um processo para ele governar a minha mente. Não é do dia para a noite, não é de uma manhã para uma tarde, mas um processo de busca de conhecimento. Porque o conhecimento é aquilo que é semeado, propagado. Aleluia. Sabe por que tem muito crente mentiroso ainda na casa do Senhor? Porque a palavra de Deus não é semeada em sua mente. Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. E se o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade, não existe em nós mentira. Não pode existir. Porque existe um reinado, um governo absoluto, que está sob o domínio desta mente. É por isso que Paulo disse, se eu não me engano, eu não sei se é aos Filipenses, mas Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo isso porque ele sabia que a sua mente era totalmente governada por Cristo, e dele não havia verdade. Paulo, por muitas das vezes em sua epístola, ele convocava a presença do Espírito Santo de Deus, dizendo: o Senhor é a minha testemunha. Aquele que é verdade, ele testemunha sobre o que eu sou, sobre o que eu vivo, sobre como eu ando, sobre o que eu faço. Agora eu quero que você entenda que o crente que vive debaixo da verdade, ele alcança o testemunho de Deus. Observamos isso na vida de Jó, quando o próprio Deus testemunha para o próprio maligno, para o próprio Satanás, acerca de Jó, dizendo: eis aí, homem reto, íntegro, desvia-se do mal. Deus testemunhando da verdade que estava sobre a vida de Jó. Ele pode ser e quer ser a minha e a sua testemunha. Ele garante ser a nossa testemunha. Sabemos que nós somos testemunha do Senhor, porque Ele é a verdade. Mas a verdade testemunha acerca de nós, que vivemos segundo ela. Ponto. Jesus é um governante que atua, que faz a diferença na mente de um cristão. Mas eu quero trazer aqui uma figura de linguagem. Quero usar uma forma de figura de linguagem para descrever o governo através da mente governada por Cristo. A Bíblia diz-nos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, conforme está descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Alguém leia para mim. Ou não sabeis que o nosso corpo, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Sabemos
que esta parte da matéria da carne é denominada como templo que Deus habita. Entenda comigo. Mas também a Bíblia traz-nos a referência que Jesus é o cabeça da igreja. Vamos entender isso. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 18, vai nos trazer a referência. Alguém abra para mim e já leia. Que Jesus é o cabeça da igreja. Peraí, pastor, mas Jesus como cabeça da igreja não tem nada a ver com o templo de Deus. Você está certo, não está errado não, mas vamos chegar ao ponto crucial que eu quero chegar nesta noite. Leia para mim, por gentileza. E ele é cabeça do corpo da igreja. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito. É o princípio e o primogênito. Dentre os mortos. Dentre os mortos. Para que tudo tenha preeminência. Para quem tudo tenha preeminência. Temos que entender o seguinte: o apóstolo Paulo, ele traz-nos a realidade de que nós somos membros, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano. Paulo descreve que nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus não é a cabeça de cada membro, não. Jesus só é cabeça da igreja. Mas Jesus, como cabeça da igreja, nós somos membros que no ajuntamento nós estamos juntos, estamos unidos através de ligaduras que nos torna corpo de Cristo, que é a igreja, o qual ele é o cabeça. Peraí, pastor, primeiro o senhor falou do templo, não tem nada a ver com cabeça, porque o templo na verdade nada mais é que membro, e membro na verdade nada mais é do que aqueles que se unem e formam cabeça. E o cabeça, ele é cabeça de um só corpo, que é a igreja. E para isso nós temos que entender a unidade do Espírito Santo de Deus, para entendermos tudo isso. Leia para mim, por gentileza, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 3 ao 6. Através da unidade do Espírito Santo, nós vamos entender esta figura de linguagem que eu quero trazer para os irmãos compreenderem Jesus como governador da mente. Pode ler. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Olha só, há um só corpo, a igreja, vários membros, giram, vários membros unidos se tornam um só corpo. Um só corpo E um só Espírito. um só Espírito. O Espírito de Deus, ele atua em todos nós, mas ele é único, ele é um só, e ele prevalece sobre a unidade do corpo de Cristo. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados Assim como a esperança para vocês que foram chamados é uma só, há um só Senhor. Há um só Senhor. Peraí, então o agente predominante, ele é único, é um só, é um corpo, uma esperança, mas também é um só Senhor. E mesmo em meio a esse corpo, que nada mais é que o corpo da igreja, que é o ajuntamento dos santos, que cada um de nós somos membros,
unidos e nos tornamos corpo. Cada um de nós, como membros, nós temos um só Senhor, independente e indiferente da quantidade de membros. Nós temos um único Senhor e um único Espírito que atua em todos nós. Termina que eu vou concluir. Uma só fé, Uma só fé, um só batismo, um só batismo, um só um só Deus Deus e Pai de e Pai de todos, todos, que é sobre todos, por meio de todos por meio de todos e em todos. Agora eu posso entender que na verdade nós somos templo do Espírito. Aí eu trouxe a realidade que Jesus é cabeça da igreja. Aí agora eu trouxe a unidade do Espírito Santo, que na unidade do Espírito Santo há um só Espírito, um só Deus e um só Senhor. Agora eu quero que os irmãos me entendam. A Bíblia traz-nos a realidade do templo, que é o corpo, é o santuário. A Bíblia diz que o corpo é o santuário da morada de Deus, é onde Deus governa, mora. Aqui Deus mora. Mas a Bíblia traz a visão do cabeça. Em Apocalipse capítulo de número 4, o apóstolo João, ele tem uma visão, ele é arrebatado em espírito, e ele tem a visão da sala do trono, aonde Deus, ele governa. E eu quero trazer a visão para os irmãos, que a cabeça nada mais é que a representatividade da sala do trono de Deus, aonde ele governa. Se nós observarmos o texto em Isaías capítulo de número 6, versículo 1, nós vamos observar que Deus está sentado em um alto e sublime trono. Temos que entender que quando o apóstolo João, ele tem a visão da sala do trono, João, ele visualiza e vislumbra um trono, e este trono estava ocupado, aleluia. E quando eu trago a visão, a figura de linguagem, que a cabeça nada mais é do que a representação da sala do trono, ou seja, a sala do trono é onde a glória, a fumaça de Deus, a glória, a presença de Deus enche todo o ambiente, aleluia. A cabeça que é governada e predominada pelo governo de Cristo, ela não é como aquilo que nós dizemos que mente vazia é oficina do diabo, não, porque a cabeça que é governada por Cristo, ela está cheia da sua glória, da sua presença, da sua palavra, do seu querer, dos seus preceitos, dos seus mandamentos, das suas ordenanças. Ela está abastecida da sua glória, aleluia, porque é a sala do trono. João disse, quero que os irmãos leiam, para os irmãos observar que eu não estou de conversa fiada, mas João disse no capítulo de número 15 do livro do Apocalipse, versículo 8, João disse que a fumaça da glória de Deus enchia a casa, aleluia. Aonde Deus está, e Deus é o lugar que Deus está, é ocupando o seu plano. A casa tem que estar cheia. Capítulo 15 de Apocalipse, versículo 8, alguém lê? E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Isaías também descreve dizendo, Isaías capítulo 6, versículo 4,
Do 1 ao 4, alguém lê para mim Isaías 6, do 1 ao 4, para nós entendermos que aonde Jesus está, do lugar onde ele governa, a casa tem que estar cheia. Não é mente vazia, mas mente ocupada. Aleluia. Leia. Do 1 ao 6. 6, 1. Do 1 ao 6. No ano em Do 1 ao 4. Do 1 ao 4. No ano em que morreu o rei Uzias, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e sublime trono, e o seu séquito e o seu séquito, a orla das suas vestes, enchia o templo. enchia o templo. Só para os irmãos entenderem, olha só, ele está sentado no trono. O trono só fica na sala do trono. Só o séquito dele enchia todo o templo, santuário. Tamanha é a majestade daquele que governa. Continue. Os serafins estavam acima dele. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. Com 2 cobriam os pés. Com 2 voavam. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros. E clamavam uns para os outros, Dizendo: dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. é o Senhor dos exércitos. Toda a terra Toda a terra está cheia da sua glória. está cheia da sua glória. Agora passou, já não é mais só no santuário, no templo, mas agora toda a terra está cheia da sua glória.